Fala galera, hoje a gente tá de volta às trilhas, mês de dezembro de 2020. Estamos voltando às trilhas e hoje a gente saiu de Baraúna e veio até a cidade de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, para conhecer dois sítios importantes da arqueologia mundial. E se trata do Xique-Xique 1 e o Talhado do Gavião. Vem com a gente, que a gente vai fazer essa trilha hoje, com a presença do parceiro Dean, cavalo de Carnaúbas, guia turístico, condutor de turismo. E a gente vai mostrar para vocês essa riqueza do seridó rio-grandense. Pessoal, nós estamos aqui nas proximidades do sítio arqueológico Xique-Xique 1, aqui no Complexo Arqueológico. E eu estou fazendo uma demonstração aqui para Lucianinho, Josiel e o meu amigo Fagner, todos moradores da cidade paraibana de Baraúna, como era assim uma suposição de como eram feitas ou realizadas as pinturas rupestres, o pigmento utilizado. Então aqui nós temos um óxido de ferro, o tauá, essa mini pedra, né, que também tem elas de tamanho grande. E aqui eu passei a saliva numa forma mais bruta e reproduzi aqui um antropomorfo, utilizando apenas a saliva e a rocha. Então assim, na dedução supõe-se que o pessoal aí utilizava algum fixador, né, que poderia ser a seiva de uma planta, de alguma fruta, ou poderia ser a clara de um ovo, ou alguma coisa que era acrescentada a esse pigmento para dar consistência e com isso, né, a reprodução de uma tinta super aprovada, né, à toa que está aí há 9.500 anos pelo que se deduz, né? Então é isso, uma pequena demonstração de como eram feitas as pinturas rupestres. A gente tá aqui com a condução de um arapuá e agora ela vai pegar a gente. E agora o negócio coisou, viu? Dá um 50 metros. Pessoal, a gente chegou num dos pontos de parada aqui para descanso. Uma estrutura, do Juazeiro, né? descanso do Juazeiro, como disse o amigo Dean. Ali está nosso companheiro Josiel, biólogo, amigo Lucianinho aqui, Dean Cavalho de Carnaúba, eu, Fagner. A gente está numa das estruturas organizadas pelo IFAM, que é uma parada antes do sítio arqueológico do Xique-Xique. Mais para frente vocês vão ver a estrutura do sítio e todas as suas pinturas. Pessoal, é o seguinte, aqui no descanso do Juazeiro, nas aulas pedagógicas, é onde a gente para, dá uma breve explicação, né? Nós estamos aqui nas cercanias do sítio arqueológico Xique-Xique 1 e aqui é onde a gente, visualizando essa placa, explica a galera mais ou menos alguma coisa do que se deduz a respeito desses povos, né, dos autores. Então as pinturas rupestres dos sítios arqueológicos do seridó foram feitas pelos povos que habitaram a região no período pré-histórico, ou seja, antes da chegada do europeu à nossa região, né, tudo indica que a galera chegou aqui, a primeira tentativa de povoamento aqui em Carnaúba foi em 1700, Francisco Fernando de Souza. E então essas pinturas, né, pelo que se deduz, foram bem antes, há aproximadamente 10.000 anos atrás. E esses grafismos foram pintados com minério de ferro, popularmente conhecido como pedra tauá, que é uma rocha, um tipo de rocha que a gente encontra de uma forma até abundante no leito do rio seco, do rio Carnaúba. E então a galera pilava essa pedra, né, ou ralava, e através da mistura com um fixador, uma seiva de alguma planta ou algum outro produto para a confecção da tinta, né, do pigmento. Então esse tipo de pigmento também foi utilizado por povo pré-histórico que habitaram outras regiões do globo. Estou dizendo, não só no Brasil, na América do Sul como um todo, mas na África, Oceania, Ásia, Europa e outros locais o pessoal utiliza algum tipo de ou hidróxido ou óxido de ferro, hematita ou algum tipo de material rochoso, né, para originar algum tipo de pigmento, como também de sementes ou de cascas de algumas plantas, né. Nas paredes dos abrigos é possível identificar figuras humanas de animais, de plantas e de outras representações. Ou seja, no Xique-Xique 1
a gente vai encontrar vários tipos de representações, né, feitas por esses povos, que retratam cenas da vida cotidiana, né, do seu mundo real, e espiritual e simbólico, como se diz, né? Cenas que podem fazer parte do irreal ou do imaginário desses povos ligados a rituais ou a mitologia. Muitas vezes as figuras humanas aparecem com ornamentos tais como cocares e máscaras e objetos como armas e recipientes. No caso aqui do Xique-Xique a gente vai ver, né, na cena, os caras com cocares, que assim, de certa forma era simbolizando uma hierarquia que na verdade não existia como existe hoje, né? A chamada guerra pelo poder, não é isso? Esse desenho compõe cenas de rituais, de caçadas e de outras atividades da vida cotidiana que conta a história dos nossos ancestrais. Então, como eu falei, né? Essas cenas pintadas retratam, né, como eu já frisei, a vida cotidiana e o mundo espiritual e simbólico desses povos, que quer dizer que pode ser apenas uma pintura por fazer, mas assim, no que se deduz são narrativas, né, que a galera deixou para em certas épocas virem praticar os seus rituais e celebrar o futuro e o presente e também a ancestralidade, não é isso? Bom, pessoal, nós estamos aqui no sítio ou geossítio arqueológico Xique-Xique 1. É um dos sítios arqueológicos que compõe o complexo arqueológico Xique-Xique. Então nós temos 9 sítios. E esse aqui é o principal sítio onde geralmente a gente traz os visitantes para ver os grafismos, né, ou pintura rupestre, deixadas por povos ancestrais que viveram nessas terras há pelo menos 10 mil anos atrás. Então o sítio arqueológico Xique-Xique 1, ele é bem importante em termos de grafismo, né, de quantidade, e também pela quantidade de cenas, né? Aqui é um sítio que faz parte da tradição nordeste, subtradição seridó, estilo carnaúba. E nós temos as 4 temáticas principais da tradição nordeste retratada nesse sítio, que são cenas de caça, onde podemos ver aqui, na minha dedução, né, que são grafismos reconhecidos e vai dar dedução de cada um. Então aqui nós temos a cena de caça, onde vê-se 4 indivíduos, como se estivesse espantando ou tangendo um animal. E aqui na sequência temos 2 caras, né, 2 indivíduos, como se tivesse um segurando e o outro abatendo o animal. Ao lado, os utensílios por ele utilizados deixados,
né, uma bolsa e uma lança, provavelmente. E no meu ponto de vista, aqui ao lado temos a cena de dança, né, que as 4 temáticas principais da tradição nordeste são cena de caça, de dança, de luta e de sexo. E aqui no meu ponto de vista, essa cena aqui onde vê-se pessoas como se fosse dançando, né, fazendo piruetas através de um círculo. No meu ponto de vista, isso é a comemoração dessa caçada, ou seja, caras, né, pessoas que estão comemorando uma boa caçada, e aqui está o alimento, os animais caçados ou que foram divididos. Então, cena de caça e de dança. Ali na frente, nós temos uma cena onde se deduz uma pessoa como se estivesse agredindo outra, né? Ali já é uma pintura com uma tendência nova, estilo Serra da Capivara, de contorno aberto. Ou seja, o autor da pintura executou o desenho, mas ao contrário daqui que foi preenchido totalmente, né, o corpo ali ficou o vazio no meio, né? Então, a cena de luta, em outros abrigos aqui a gente tem várias outras cenas, né, que retratam batalhas. Então, as temáticas que eu falei estão se enquadrando nessa parte. Temos aqui, de uma forma mais ou menos, está um pouco apagada, mas isso aqui é uma cena tifálica, né? São cenas de sexo no popular, onde podemos ver uma cópula, ou aqui também poderia ser uma cópula ou uma cena de masturbação masculina ou de demonstração do órgão reprodutor masculino. No meu ponto de vista, essa cena tifálica ou de sexo não quer retratar apenas o sexo em si, mas sim uma forma de retratar os órgãos reprodutores, né, o falo masculino e a vulva feminina, ou até mesmo o ato da cópula para a procriação ou a fertilidade. Então aqui o sítio arqueológico do Chique Fagner, o cineasta, meu amigo Josiel e Lucianinho de Baraúnas estão nos visitando para conhecer aqui esse patrimônio arqueológico. E nós podemos ver várias outras cenas que estão retratadas aqui nesse sítio, e tanto de antropomorfos, né, composta por antropomorfos, zoomorfos e fitomorfos. Nós temos aqui uma cena que é bastante enigmática. Essa cena onde se vê como se fosse um território ou uma quadra, um campo dividido, mas na minha concepção trata-se de tipo uma competição ou um jogo. Nós podemos ver aqui a divisória, podemos ver aqui 4 indivíduos, 2 indivíduos desse lado e 2 indivíduos desse. Podemos ver lanças colocadas sobre o solo. Aqui são 2 cestos de lanças, vê-se as pontas da lança chegam, e aqui vê-se uma lança como se fosse no percurso para o outro lado. Então aqui poderia ser uma competição, onde pessoas estariam arremessando, né, dardos ou lanças, mas poderia ser uma representação de uma batalha também, né? Aí vai da dedução de cada um. Temos outra cena aqui que é bastante comum também nos abrigos com pintura rupestre aqui da região de Carnaúba dos Dantas ou da área arqueológica do Seridó. Uma cena hermética, e vê-se como se tivesse 2 adultos e uma pessoa de menor estatura, que poderia ser um adolescente, né? Então isso aqui é um ritual de passagem, na minha concepção, onde poderia ser o feiticeiro ou alguma pessoa da tribo realizando esse ritual para perfuração labial, ou então das orelhas para colocação de brincos ou de algum adorno. É isso? Temos aqui também um grafismo que praticamente vemos na maioria dos abrigos, tanto aqui de Carnaúba como também de Parelhas e em algumas áreas aqui da área arqueológica do Seridó, tipo Nova Palmeira, Pera Lavrada ou outra região. Na concepção de alguns, trata-se de uma piroga, ou seja, uma embarcação indígena
que poderia representar a chegada dos povos à nossa região através de canoas, seja pelos rios, né, do Brasil ou do próprio Seridó, em outras épocas que poderiam ser perenes, e pode ser também a retratação de alguma coisa ligado à mitologia, né? Então, assim, como é sabido, os vikings, os povos andinos e outros povos, os próprios egípcios, né, na tumba de Tutankhamon, foi encontrado embarcações com esses formatos. Então, essas embarcações podem estar ligadas à mitologia. Ou seja, a tradição oral que foi repassada de tempos em tempos, e essa retratação dessas pirogas podem ser a lembrança, entre aspas, de povos, né, dos antigos, que foram oriundos da Cordilheira dos Andes, ou de outras áreas da Amazônia, ou do Vale do São Francisco, ou de outros rios brasileiros, onde esses povos queriam mostrar ou deixar gravado a memória de que os povos ancestrais chegaram à América, ou então migraram de outras regiões para cá, ou muitas vezes através de embarcações. Mas na mitologia, né, como eu ia falar e não falei, os egípcios, os vikings e outros povos, principalmente os povos egípcios, a embarcação queria simbolizar a passagem da alma para o além através de uma embarcação. Quer dizer, eles queriam dizer ou mostrar na concepção deles, né, na imaginação, na religião deles, na religiosidade, que a alma ia para o outro plano numa embarcação, né? Então essas embarcações é enigmática nesse ponto, né? Porque não, além de querer retratar simplesmente as pirogas indígenas de hoje, que os indígenas utilizam em alguns rios brasileiros, mas poderia também querer retratar o mundo espiritual. A chegada do homem à América, como eu falei, transoceânica, né? Através de embarcações, com sustento alguns arqueólogos, né? Bidon, por exemplo, e outros. Ou então, uma simbologia que seja de outra forma totalmente diferente. Poderia ser a representação de um fato de enterramento, de um machado semilunar, de algo relacionado a alguma constelação relacionada à astronomia. Então fica um negócio, né, José? Assim, de certa forma, enigmático e não se pode afirmar com certeza. Até porque a gente deduz mais ou menos de que se trata essas pinturas, mas todavia elas não foram decodificadas. Então, o código desses grupos só eles sabiam, né, José? Então, coisas que a gente deduz pode ser apenas fruto da nossa imaginação, não é isso? Então, pessoal, eu mostrei aqui um pouco do sítio arqueológico Xique 1, mas eu devo ressaltar que aqui em Carnaúba nós temos 100 sítios arqueológicos já catalogados, entre sítios da tradição nordeste, subtradição Seridó, estilo Carnaúba, tradição agreste, tradição Ingá e sítios de superfície, que eram os acampamentos, onde a gente, vez por outra, encontra os vestígios deixados pelos povos que estiveram acampados nesse lugar, que são materiais cerâmicos, líticos ou algum outro tipo de artefato.
Isso aí, galera, a gente terminou a primeira parte da caminhada, que foi a visita ao sítio arqueológico Xique-Xique, onde tivemos boas explanações do amigo Jean Carvalho, condutor turístico aqui de Carnaúba, sobre aquele sítio. A gente está se dirigindo agora para o sítio arqueológico Talhado do Gavião, onde lá a gente vai ver mais pinturas e um belíssimo material arqueológico. Fica com a gente e acompanha a segunda parte do vídeo aí, para não ficar muito longo para vocês. Fica com a gente.